Este livro de Jeremias retrata de julgamento sobre Judá por adorar outros deuses. Assim que Josias, rei justo, morreu, a nação de Judá tinha quase completamente deixado Deus e seus preceitos. Sendo assim, Jeremias tinha deparado com várias cenas terríveis que o povo praticava. Contudo, alertar a nação sobre o julgamento que sobreviria. Deus tinha em várias ocasiões libertado o povo da destruição, mas a sua misericórdia estava no fim. Mesmo no julgamento mais severo, Deus promete a restauração de Judá de volta à terra que tinha lhe dado. O livro de Jeremias é o segundo dos livros dos principais profetas da Bíblia, vem depois do livro de Isaías e antes do livro das Lamentações. Os capítulos 1 a 24 registram muitas das suas profecias. Os capítulos 24 a 44 relatam suas experiências. Jeremias profetizou em Judá no fim do século 7 e início do século 6 a.C. O profeta Jeremias falou aos babilônicos, um avanço que culminou no exílio dos judeus. Ilquias era seu pai. Jeremias nasceu em Anatote, um vilarejo sacerdotal que ficava aproximadamente a 3 quilômetros de Jerusalém, território de Benjamim. Além de ser um profeta, Jeremias era um sacerdote. No período de seu nascimento, Israel, reino do norte, já havia caído há pelo menos 70 anos diante dos assírios. O significado do nome do pai do profeta Jeremias, Ilquias, que significa em hebraico, o Senhor é a minha porção, muito provavelmente a família de Jeremias, era fiel ao Senhor mesmo durante as terríveis práticas idólatras durante o reinado de Manassés, e se dedicavam às leis de Deus. Um dia Deus falou com Jeremias, que já tinha escolhido para uma missão desde o ventre de sua mãe, como diz em Jeremias. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta. Jeremias ficou assustado por essa proposta de escolha, mas Deus lhe garantiu que estaria com ele a todo tempo. Deus mandou que Jeremias não se casasse, e nem poderia ter filhos. Desde então, foi muito solitário. Jeremias começou a sofrer muito, pois pregava contra as leis de Judá. Também ele foi preso várias vezes, também muito zombado e amaldiçoado. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei, por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Apesar de seu sofrimento, era honesto, observador, gentil e de oração. Com tanto sofrimento queria morrer, mas Deus sempre lhe dava força para continuar no propósito. O povo estava com os corações completamente voltados às idolatrias, pois pela falta de fé e fidelidade diante do Senhor, Deus iria mandar um castigo ao povo. Sendo assim, Jeremias escolhido para transmitir as mensagens de correções. O povo tinha um apoio, que seria o rei Josias, que fazia de tudo para que o povo voltassem a Deus. O rei Josias morreu, e Jeremias escreveu lamentando sobre o ocorrido. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias, e até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel, e estão escritos na coletânea de Lamentações. Jeremias viu quando Nabucodonosor invadiu e destruiu Jerusalém. Mesmo o povo vendo as profecias sendo realizadas, continuaram ignorando as repreensões. Jeremias não desistiu, chamando o povo para o arrependimento e perdão de seus pecados. Jeremias profetizou também que Deus iria estabelecer uma nova aliança, e também essas profecias se cumpriram. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para tirá-los da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Sabendo então, que Jeremias viu seu povo perder sua própria terra, um grande solitário fracassado, incompreendido e perseguido, foi contra sua vontade para o Egito, nenhum vestígio restará de sua tumba.
Porém, obedeceu à palavra de Deus, se deixou levar pela verdade, mesmo causando aflições e solidão. Aprendemos com ele que não podemos nos envergonhar de procurar por uma vida de integridade diante de Deus. As palavras de Deus são agradáveis e atraentes ao arrependimento, pois as coisas terrenas têm dominado completamente os corações dos fiéis.